Oi, meu nome é Jaqueline Freitas e eu irei apresentar a forma que trataremos esse animal se ele fosse de nossa responsabilidade e ah, a partir da medicina tradicional chinesa, né? Para definir a forma de tratamento desse veado roxo, precisamos começar destacando que se tratava de uma emergência clínica grave. O animal apresentava hipertermia, intenso estresse de captura, alterações pulmonares e possível miopatia de captura. Portanto, a acupuntura nunca substituiria as medidas de suporte intensivo que ele prestava no momento. As primeiras condutas deveriam ser reduzir imediatamente a manipulação, manter o animal em um ambiente silencioso, controlar a temperatura corporal, oferecer oxigenoterapia quando necessária, realizar fluidoterapia, promover analgesia e monitoramento contínuo dos sistemas respiratório e cardiovascular. A contenção e o manuseio de animais silvestres já são capazes de produzir alterações importantes no comportamento, como medo e estresse. Isso acaba modificando a fisiologia deles. Em um animal, principalmente com suspeita de miopatia de captura, qualquer procedimento adicional deve ser avaliado cuidadosamente para não agravar o quadro. Nesse contexto, a acupuntura seria utilizada apenas como terapia complementar, depois que o paciente estivesse suficiente estabilizado e somente se a aplicação das agulhas não provocasse uma nova agitação. Não existe evidências de que a acupuntura reverta diretamente a rabdomiólise, a acidose, a congestão pulmonar, o próprio edema também, ou a falência dos órgãos. As visões sobre a acupuntura veterinária mostram as revisões, desculpa. As revisões sobre a acupuntura veterinária mostram resultados heterogêneos, com evidências mais consistentes em algumas situações relacionadas à dor, mas sem comprovação específica para miopatia de captura por cervídeos. Então, utilizamos aqui principalmente o exemplo de animais que são presos na natureza e são silvestres, obviamente. Então, dentro da medicina tradicional chinesa, os principais objetivos do tratamento seriam acalmar o Shen, controlar a agitação relacionada ao medo, né? Auxiliar a função tradicional do pulmão, movimentar o Qi e o Shui, o Xin, o Xi, o Xi, o Xi, a movimentar o Qi e o Shui, avaliar a tensão e a dor muscular, apoiar o Qi do organismo e reduzir as consequências energéticas do calor e do trauma. Como o animal era silvestre e estava em estado crítico, não seria adequado utilizar todos os pontos ao mesmo tempo. O protocolo deveria ser dividido em etapas, selecionando poucos acupontos de acordo com os sinais predominantes e com a tolerância do paciente. Então, assim, no livro X de Xie, entendeu? Veterinária Acupuntura apresenta a seleção de números de acupontos, duração de sessões e intensidade de estimulações com decisões que devem ser adaptadas ao padrão energético e às condições individuais de cada paciente. O primeiro ponto proposto seria o VG20, também chamado de GV20. Ele está localizado na região dorsal da cabeça, quando utilizado pelo sistema de transposição anatômica. Na teoria tradicional, esse ponto é empregado para acalmar o Shen e auxiliar em quadros de agitação e alteração do estado mental. Sua escolha seria relacionada ao medo extremo, à ansiedade e à intensa perturbação comportamental causados pela captura. O segundo ponto seria o C7, chamado de Shenmen. Ele pertence ao meridiano do coração e é tradicionalmente utilizado para harmonizar o coração e acalmar o Shen. Nesse caso, sua escolha seria justamente para a intensa resposta emocional, pelo medo e pelo estado de alerta permanente do animal. Não devemos afirmar que esse ponto controlaria sozinho a frequência cardíaca ou impediria consequências fisiológicas do estresse. Seu objetivo seria complementar, voltado principalmente para a perturbação do Shen. Outro ponto selecionado seria o PC6, chamado de Neiguan. Dentro da medicina tradicional chinesa, ele é utilizado para regular o tórax, harmonizar o coração e acalmar o Shen. A escolha estaria relacionada ao desenvolvimento cardiorrespiratório e ao intenso estresse. Entretanto, não é correto afirmar que o PC6 corrigiria diretamente a hipóxia, a congestão pulmonar ou a perfusão dos tecidos. Essas alterações exigem tratamento clínico convencional.
Para comprometimento respiratório, seria utilizado o P9 ou Taiwan, que é um ponto tradicionalmente empregado para tonificar o Qi do pulmão. No caso do veado roxo, sua escolha estaria relacionada ao ronco pulmonar e à dificuldade do pulmão, dentro da medicina tradicional chinesa, de difundir e fazer descer o Qi. Também seria empregado o B13, chamado de Fei Shu, que é o ponto Shu dorsal associado ao pulmão. Na tradição, ele é utilizado em diferentes padrões respiratórios. Sua seleção estaria relacionada com a congestão pulmonar, ao edema inicial e o ruído observado na auscultação. No entanto, é fundamental explicar que o B13 ele não substituiria a oxigenoterapia e não possui efeito comprovado em reverter o edema ou a congestão pulmonar desse cervídeo. O E36, chamado de Zhushangli, seria utilizado como ponto de apoio geral. Tradicionalmente, ele tonifica o Qi, fortalece o baço e o estômago e auxilia na recuperação de pacientes debilitados. No caso, esse estaria debilitado, né? Nesse caso, seria escolhido devido à exaustão, ao elevado gasto energético e à difusão gasosa do compartimento gastrointestinal. Ele não substituiria a fluidoterapia, a correção metabólica ou o suporte nutricional, mas poderia fazer parte do protocolo para complementar após a estabilização. O BP6, chamado de Sanhijão, abriria tradicionalmente o sistema harmoniza tradicionalmente os sistemas baço, fígado e rim e pode ser utilizados para nutrir o yin e o shui. Sua escolha estaria relacionada à lesão do Qin Ye, provocado pela hipertermia e a necessidade de apoiar o equilíbrio dos líquidos pelo modelo tradicional. Porém, o BP6 não reidrata o paciente. A reposição dos líquidos corporais dependeria obrigatoriamente da fluidoterapia. O F3, chamado de Taichung, seria indicado para movimentar o Qi do fígado. Ele poderia ser escolhido devido ao trauma, à tensão muscular, à dor e à estagnação do Qi associados à contenção dos membros. Esse ponto não é um tratamento específico da miopatia de captura, mas poderia auxiliar no controle complementar de tensão e desconforto muscular. O B17, chamado de Geshu, é considerado tradicionalmente um ponto influente do Shui. Sua utilização teria o objetivo de favorecer a movimentação do Shui e reduzir a estagnação associada ao trauma. Não seria correto dizer que ele oxigena diretamente os tecidos ou que ele trata a congestão pulmonar. Essa é uma indicação baseada no sistema tradicionais de padrões energéticos. Por último, o R3, chamado de Tai Chi, poderia ser considerado apenas em uma fase posterior, caso fossem identificados sinais de deficiência no sistema rim. Ele é utilizado tradicionalmente para tonificar o rim e o Qi. Enquanto, no caso apresentado, não existe dados suficientes para afirmar que havia deficiência no rim ou o consumo de Qi. Por isso, esse ponto não seria prioritário na fase emergencial e poderia ser excluído do protocolo inicial. Mas deixei aqui caso seja para lembrar, certo? Então vamos lá. Na primeira aplicação, o protocolo mais prudente seria. Não passou? Aqui. Na primeira aplicação, o protocolo mais prudente seria utilizar apenas o VG20, o C7, PC6, P9 ou B13 e E36. Depois da estabilização, se o animal ainda apresentasse dor e tensão muscular, poderia ser acrescentado F3 e B17. BP6 e R3 seriam avaliados apenas conforme a evolução e a identificação de sinais mais claros de deficiência. A principal técnica escolhida inicialmente seria a acupuntura sistêmica de agulhamento. Então, vamos lá. Acupuntura sistêmica de agulhamento a seco. Nessa técnica, agulhas filiformes estéreis são inseridas em acupontos selecionados e permanecem durante um período determinado pelo veterinário. Escolheríamos a partir daqui 3 minutos, certo? Para ficar no animal. Esse paciente e a aplicação deveria ser
Para esse paciente, a aplicação deveria utilizar poucas agulhas, inserção leve, mínima manipulação e o menor tempo necessário, sempre respeitando a tolerância do animal. Não seria correto estabelecer obrigatoriamente uma sessão que é o tradicional, né, o padrão, de 20 ou 30 minutos. Por isso, escolhemos os 3 minutos. Porque esse vídeo crítico pode não tolerar esse período de manipulação. A sessão deveria ser interrompida imediatamente se o animal apresentar maior agitação, tentativa de fuga, elevação de temperatura, aumento de esforço respiratório ou qualquer sinal de instabilidade. A eletroacupuntura é uma técnica na qual a corrente elétrica controlada é aplicada entre partes na agulha, né? Ela pode produzir uma estimulação mais contínua e é estudada principalmente por seus possíveis efeitos analgésicos e neuroestimuladores. Nesse animal, a eletrocultura não seria utilizada durante a fase de hipertermia, dispneia ou instabilidade cardiorrespiratória. Ela pode ser considerada somente depois da estabilização, caso as dores persistam, assim como a tensão muscular. E se o paciente já estiver sedado ou tolerar o procedimento sem necessidade de contenção adicional. Nesse momento, poderiam ser utilizados pares de acupontos selecionados à musculatura e ao suporte geral, como o E36 e o BP6, ou pontos locais selecionados após a avaliação musculoesquelética. A corrente elétrica iria começar na intensidade muito abaixo e seria aumentada apenas até produzir uma estimulação discreta, que diríamos ali que é no máximo uns 4 Hz. Então, sem dor, agitação ou contenção muscular intensa. A frequência seria, como eu disse, de 4 Hz e a duração seria de mais ou menos uns 3 minutos, assim como a acupuntura sistêmica, certo? Então tá bom. Portanto, a forma de tratamento proposta seria individualizada e dividida em etapas. Primeiro seria realizada a estabilização intensiva e a redução máxima do estresse. Depois, caso o estado clínico permanecesse, seria empregado um protocolo curto de acupuntura sistêmica para acalmar o Shen, apoiar o pulmão, movimentar o Qin e o Shui e auxiliar no controle da dor. A eletroacupuntura seria reservada para uma fase posterior e mais estável.